Boa noite, bem-vindo ao debate político. Hoje, domingo, este espaço em que vamos analisar vários temas que marcaram a semana. E hoje vamos arrancar o programa com os milhões que Moçambique está a gastar em Londres no processo das dívidas ocultas. Outro tema que vai corporizar o nosso debate sobre os acidentes de aviação que têm assolado o nosso país. Vamos também analisar tanto o comunicado do Ministério dos Transportes e Comunicação sobre a questão do acidente de Maluane. O combustível também registrou uma subida. Será um dos temas a serem analisados aqui com os nossos convidados que já estão aqui e passo a saudar. Shrinza, muito boa noite e bem-vindo ao debate político. Boa noite, Isaac. Boa noite, Moçambique. Boa noite, os telespectadores que nos acompanham a partir de casa e através das várias plataformas em que a televisão encontra-se instalada. Muito bem, Camilo, bem-vindo e boa noite. Muito boa noite e obrigado mais uma vez por estarmos aqui e cumprimentar também o telespectador que nos acompanha através do canal da TV Cabo e das diferentes redes sociais. Esperamos ter um bom debate em torno desses assuntos que são de extrema importância para o país. Muito bem, conforme já viram, estão aqui conosco os nossos convidados, que juntos vamos já analisar vários temas que assolam a nossa sociedade moçambicana. E, portanto, o importante neste programa é que não apenas debatemos problemas, mas também procuramos trazer soluções para os mesmos. Vou arrancar com o Shrinza para que nos traga aquilo que é o ponto prévio, ou seja, fazer aqui uma radiografia da semana. Shrinza, tem um ponto prévio? Sim, tenho dois. O primeiro, saudar a atividade ou as atividades que a Liga Feminina da RENAM tem realizado, em que uma brigada chefiada pela própria presidente, a Maria Celeste Cachite, visitaram a cadeia feminina de Lavela, onde que distribuíram ou por outra ofereceram capelanas e pensos higiênicos a estas detentas. Tiveram a oportunidade de conversar com elas e elas afirmaram seguramente de que a situação dentro daquela cadeia, dentro daquele estabelecimento penitenciário, está a evoluir positivamente. Tem feito suas machambas, tem ido à escola, tem feito alguns cursos que têm ajudado para a reabilitação social delas. E o segundo ponto prévio, saudar as jornadas em que Sua Excelência General Yusuf Mahamat tem efetuado junto aos corpos diplomatas. Durante a semana reuniu-se ou teve encontro com vários embaixadores, no qual manifestou o ponto de situação atual, tanto do DDR, bem como o que ele espera que seja as eleições de 2023 e 2024. Muito bem, obrigado, Shrinza. Camilo, tem aqui um ponto prévio ou podemos mesmo avançar com os nossos temas? Bom, se calhar aqui reforçar este empenho, este esforço que as empresas locais estão a fazer para poder abraçar os megaprojetos. Estão a capacitar o seu capital humano para poder fazer face aos desafios que essas multinacionais, esses megaprojetos conseguem e trazem para Moçambique. Muito bem, obrigado. Aqui foram os pontos prévios aqui dos nossos convidados. Vamos ir ao encontro do nosso tema, ou seja, o primeiro tema sobre a questão do julgamento de Londres no processo das dívidas ocultas, que poderá, portanto, superar o valor do próprio calote das dívidas ocultas. Aqui fala-se de 5 milhões de libras que Moçambique gastou até aqui em documentos. Este valor, tanto é um valor inicial, o que significa que poderá gastar mais, visto que o julgamento está marcado para outubro de 2023. Com este processo, Moçambique vai tentar anular a dívida e obter uma, portanto, indemnização que cubra as perdas resultantes do escândalo das dívidas ocultas.
Vou arrancar consigo, Gilberto Chirinza. Como é que olha para o esforço da PGR em querer, portanto, enfrentar a Privinvest, os bancos Credit Suisse e a VTB? Será que vale a pena o Estado moçambicano gastar tantos milhões neste processo em Londres? Eu olho para este assunto de uma forma muito negativa, porque o jogo que está a tentar fazer a PGR é um jogo não procedente. Por que digo isto? Porque logo de princípio está bem claro que Moçambique é um país que está a sair a perder com este procedimento. Inicialmente na África do Sul, com Manuel Chang foi também do mesmo jeito. Moçambique saiu a perder milhões e milhões de meticais com a assistência que quis dar para fazer de tudo a fim de se libertar um Manuel Chang, ou para outra não haver procedimento para que seja levado aos Estados Unidos. E para este processo está muito bem claro, para quem esteve atento, para nós outros que até tivemos a oportunidade de ler o relatório da CRO, sabemos de que é um procedimento que não tem pernas para andar. Este dinheiro que está sendo gasto, que Moçambique vem dizendo de que está sem dinheiro, devia se custear para questões sociais. Construir-se escolas condignas para as nossas crianças poderem estudar e proceder-se com a construção de carteiras para que as nossas crianças deixem de estudarem, aprenderem enquanto estão sentadas no chão. E do que estar-se a tentar este embaraço todo, porque o que vai acontecer, se fala-se desses milhões, eu creio que cerca de 2, 3 milhões são luvas que Moçambique está a ganhar com este processo. Porque, como sabeis, o governo da Frelimo não é assim tão parvo meter-se num sítio onde que se fala de milhões e sair seco. Mas quais são essas luvas? Moçambique até que, segundo portanto, informações ao nosso poder, já gastou cerca de 5 milhões de libras. Como é que... E creias mesmo que são 5 milhões que foram gastos? Porque até vou lhe dar um exemplo. A própria ponte Maputo-Catembe. Estás a falar de tanto e não foi tanto que foi cobrado. Agora acha mesmo de que foi. Um dia vai chover. Porque as coisas daqui de Moçambique acontecem, mas tempo depois aparece a verdadeira versão. Se são 5, claramente que eles podem terem cobrado 2,5 e ter sido duplicado o valor. Muito Com bem. este governo tens que esperar tudo. Muito bem. Camilo, como é que olha para esta questão, para este esforço da PGR em querer enfrentar a Privinvest e os dois bancos, falo de Credit Suisse e VTB? Como é que olha para este esforço da PGR em querer seguir este caso, este processo em Londres, que está a ser aqui gasto muitos milhões neste mesmo processo? Muito obrigado. Olha, é assim, eu ia começar por dizer que a PGR olha para este assunto como um caso de soberania nacional. Eles estão a olhar para aquilo que é Moçambique num todo. Então não faz sentido que assuntos como de Moçambique sejam julgados em outras fronteiras. O esforço da PGR neste caso isso é como tudo. Quem mete um caso ou quem vai defender tem que gastar dinheiro com advogados, com processos, com papéis. Isto, de uma forma ou de outra, não íamos fugir a estes gastos. Se fosse, digamos, essas empresas, como está a acontecer, essas empresas a processar o país, nós, se fôssemos defender, tínhamos que ir no mesmo caminho, íamos gastar dinheiro na mesma. Isso é como tudo. E se o caso fosse diferente, Moçambique estar a meter o caso para essas empresas, também ia gastar dinheiro. Então a PGR, neste momento, o que está a fazer, e foi mesmo que fez com o caso de Manuel Chang, é fazer com que assuntos nacionais sejam julgados no território nacional. E o esforço que a PGR faz junto, tanto na África do Sul, no caso de Manuel Chang, como agora em Londres, é exatamente isto.
é que os nossos assuntos têm que ser trazidos para as nossas fronteiras, para dentro das nossas fronteiras e não fora. E é por isto é que está a ser gasto, digamos, olhamos para estes milhões como se tivessem sendo deitados fora, como diz aqui o nosso ilustre Chirinza, que até acha que há boladas com Londres, quer dizer, e isso revela aquilo que nós somos, entanto, como oposição. Não olhamos para aquilo que é o país, para aquilo que é o esforço da PGR em trazer tudo para o nosso país e as coisas acontecerem aqui dentro. É o caso de dizer que roupa suja lava-se em casa. Moçambique, portanto, fez esforço para que Manuel Chang viesse tanto aqui ao Sul do Pátrio, mesmo assim não conseguiu. E lá foram gastos milhões de randes, milhões de meticais. Não acha que vai ser o mesmo, portanto, não vai acontecer o mesmo nesse processo de Londres? Já se fala de 5 milhões de libras, o que poderá ser gasto mais que isso. Cada caso é um caso. Nós não podemos olhar para o que aconteceu no caso de Manuel Chang com o que está a acontecer em Londres. São casos totalmente diferentes. E o que nós temos que fazer é olhar para isto e ter uma esperança de que as coisas têm que mudar de cenário. O Moçambique é um país, tem uma posição e esta posição tem que ser respeitada. E a PGR está a fazer o esforço para que isso aconteça. E nós temos que estar do lado da PGR e não olhar a PGR como se fosse uma instituição que não tem nada a ver com aquilo que são os interesses nacionais. Nós temos que olhar para a PGR de uma forma, como uma instituição que luta por aquilo que luta e defende aquilo que são os interesses nacionais, interesses de soberania. Muito bem, Chirinza, como é que olha para tanto o secretismo da PGR face a este assunto? Por exemplo, não disse quanto vai gastar em Londres e nem a fonte deste dinheiro, se esse dinheiro virá do Orçamento Geral do Estado ou tanto de outras fontes que até aqui se desconhece. E também outro ponto que não quero se calar é por que a PGR não levou este assunto até ao Parlamento? Qual é a sua ilação, Chirinza? A minha ilação é que a PGR ou o governo da Frelimo, sempre tratou assuntos sem anuência do Parlamento. Assim como diz, até agora não está a levar este assunto para a tomada de conhecimento ou decisão do Parlamento. Mas a Constituição da República prevê isso. Este governo da Frelimo sempre desrespeitou a Constituição da República. Daí que nós temos que fazer, é nossa responsabilidade de puxá-los para a responsabilidade. Como podes ver e como podes anuir que todo este assunto, a PGR apareceu a agir depois da detenção do Manuel Chang na República da África do Sul. Antes, não haviam mexido nenhuma palha. Mesmo até agora, se mexeu alguma palha, os colossos que deviam estar em Língamo também e a serem julgados, não se fazem presentes lá. Daí que temos muitas desta PGR. Porque até agora estão a ser julgados indivíduos equiparados a pilha galinhas. Aqueles grandes que deviam estar ali não estão a ser protegidos por esta PGR. O que eu estou a dizer, Isaac, verás que daqui a algum tempo hão de aparecer novas que vêm pôr em causa este procedimento negativo da PGR. Muito bem. Camilo, há aqui um secretismo por parte da PGR. É aquilo que eu disse antes. Não revela quanto vai gastar neste processo em Londres, nem a fonte do valor. E outra questão também que eu coloquei aos Chirinza é por que é que este órgão do Estado não levou, portanto, este assunto à Assembleia da República. Mas, Isaac, desculpa, eu acho que tu devias fazer a pergunta com um conhecimento
de como foi os procedimentos. Por que a PGR seguiu esse caminho? Essa é a questão, porque acho que... Não. Por que a PGR recorreu a advogados em Londres? Essa é a questão que o povo lá em casa quer saber. Como é que o povo não sabe que houve uma queixa contra o Estado moçambicano? Então, a PGR é uma instituição que defende os interesses nacionais. Se existe uma queixa, ele tem que se defender. Como é que vai ser? Como é que vai defender? Vamos mandar advogados daqui para Londres? Nós temos que contratar alguém que está lá. A questão aqui, Camilo, é a PGR colocar tudo a pratos limpos. Por exemplo, quanto vai gastar nesse processo? Não é possível estipular quanto vai gastar porque o processo está a decorrer. Os honorários são pagos em função do desfecho deste processo. Não existe um orçamento, dizer, olha, para eu poder fazer isto aqui, defender, não sei o quê, é X. Os honorários são pagos em função daquilo. Há um orçamento que houve, mensal, não sei dizer porque não tenho conhecimento disso, mas os honorários são feitos em função do desfecho deste caso. Então não há como perspectivar o custo disto. O que estamos a dizer é que Moçambique está-se a defender de alguma coisa. A PGR está em nome da soberania. E não estou a perceber porque é que tem que ir para a Assembleia da República. Porque a PGR é uma instituição, digamos, que tem competência para isso. Então não estou a perceber porque é que estamos a entrar por esses caminhos, enquanto que a PGR está a fazer o seu papel. Neste momento a PGR está a fazer o seu papel. Então é isso que nós temos que olhar. Como cidadãos moçambicanos, temos que olhar qual é o papel da PGR num caso destes. É levar o caso para a Assembleia da República. Não acha que o povo merece aqui uma explicação? Porque aqui envolve dinheiro. Dinheiro que é parte dos impostos dos moçambicanos. Não acha que o povo merece saber o que é feito com o seu dinheiro? São 5 milhões de libras, que não é pouco dinheiro. Até aqui, apenas por documentos. Não acha que o povo merece? Que este assunto devia ser levado tanto em sede da Assembleia da República? Eu até acho que posso concordar que o povo merece um esclarecimento, mas existem canais para isto. A PGR neste momento tomou a iniciativa para não poder pôr em causa aquilo que eu estou a chamar de soberania nacional. Nós temos que olhar para isto primeiro. E não estamos a olhar para isto, estamos a olhar para detalhes. Eu chamo isso que o Isaac está a insistir de detalhes, porque existem assuntos maiores que isto, que é a defesa da soberania. É isto que a PGR está a fazer. Agora, podemos tratar desses detalhes. Isso já é um processo em que a procuradora vai ter o espaço de poder levar isso à Assembleia da República. Mas neste momento houve a necessidade de dar o primeiro passo. Até se calhar 2 ou 3. É isto que nós estamos aqui a defender. A PGR posicionou-se. Muito bem. Chirinza, qual é a sua relação para irmos ao encontro de outro tema que vai, portanto, nortear o nosso debate de hoje? Não, eu acho de que a PGR o que tem feito é defender seus interesses e seus bolsos. Isso sim. Porque se recorda, neste último informe da Procuradora-Geral da República, não chegou a mencionar nada acerca destas dívidas ocultas ou dívidas não declaradas, como queira cada um chamar. Mas o povo deve saber, porque nós é que somos os contribuintes. Temos que saber de onde é que tiraram esses 5 milhões. E ao tirar não criou nenhum furo. Não é PGR fazer coisas que tem na cabeça deles, não. A Constituição da República é muito bem clara. Ela, neste informe, o último devia ter feito menção e não fez. Daí que nós estamos agora a discutir este assunto. Por quê? Mas quando a PGR vai para a Assembleia da República, nós não estamos num cenário de pergunta e resposta? Não. Como não? Ela faz o informe, tem um espaço para pergunta e resposta. Se vocês como oposição viram essa inquietação, por que não apresentaram no Foi apresentado.
Foi apresentado. E não respondeu? Foi apresentado. E não respondeu? E o meu colega Antônio Respondeu Pedro ou Mixanga não respondeu? não Então, respondeu. como não respondeu? Daí que foi insistido por mais 3 colegas, porque ela não chegou de tocar o assunto dívidas ocultas. E foi tão insistido, Não tocou nas tão dívidas ocultas? insistido, e que ela não respondeu. Como não tocou nas dívidas ocultas? Não tocou. É possível Se fazer um tocou, informe, o que ela disse? Falar Se- do se informe, tocou. ela fez o informe e não falou das dívidas ocultas, é possível isso? Muito bem, vamos Sinceramente, olhar para Oxininda, outro tema aqui. vamos estar aqui que a vamos brincar. analisar. Eu peço, Tom e Jerry, né? eu peço uma coisa. Na próxima edição do próximo domingo, eu quero trazer, ou tem aqui, a leitura, o informe feito pela Procuradora-Geral. Temos. Sim. Para pormos, parece que o colega Camilo não assistiu e não teve oportunidade de vasculhar os jornais que falaram sobre isso. Muito bem, agora vamos olhar para a questão que preocupa a nossa sociedade, a questão dos acidentes que têm sido palco, principalmente na N1. E quando isso acontece, tanto o Ministro dos Transportes e Comunicação atira a culpa para ultrapassagens irregulares também, o excesso de velocidade. Ele diz que são os únicos fatores que fazem com que aconteçam acidentes, principalmente na N1. Vou arrancar consigo, Camilo. Como é que olha para este comunicado do Ministério dos Transportes e Comunicação, olhando mesmo para a questão que preocupa o nosso povo, acidentes de viação? Bom, eu vou olhar para este assunto como problema estrutural, não é? Os acidentes de viação em Moçambique, particularmente em Moçambique, eu até vou, se calhar, vou generalizar para Moçambique, mas particularizar para Maputo. Eu acho que é um problema cultural, é um problema de mentalidade, é um problema de educação cívica. Porque se nós formos a ver os milhões de moçambicanos que atravessam as fronteiras, tanto da Suazilândia como de Moçambique, quando chegam do outro lado do país, conduzem como se fossem até, como se fossem pessoas que vivem naquele país. Respeitam tudo e mais alguma coisa. Por que que o mesmo comportamento, não basta atravessar a fronteira para este lado, muda de comportamento? A minha pergunta é alguma coisa está a falhar nisto. Não vou culpar o Ministério, não vou culpar os cidadãos, mas alguma coisa está a falhar no meio disto. Se é uma consciencialização, se é uma campanha, se é próprio de forma de estar, é aquilo que eu costumo dizer em brincadeiras, que por mais que tu sejas uma pessoa, estou a usar isso como exemplo, por mais que sejas uma pessoa com princípios e mais alguma coisa, se te põem a cobrar um chapa, tu não has de pedir favor a ninguém. Por favor, afasta aqui, encosta. Não. Has de ter o comportamento de um cobrador de chapa. Por que que nós temos de ter esse comportamento? Por que que nós não temos a sensibilidade de olhar, e quando estamos na estrada, olhar para nós como condutor e estar no lugar do outro condutor? Não conseguimos fazer este exercício. Mas quando atravessamos a fronteira já conseguimos fazer isto. Então, alguma coisa está a falhar aqui. Por mais que a gente aponte o dedo ao que quer que seja, como fez o Ministério ou o Ministro dos Transportes, ultrapassagens irregulares, etc. O que é uma ultrapassagem irregular? O Código de Estrada já diz, para tu fazeres uma ultrapassagem, tem procedimentos. O que custa seguir os procedimentos? Mas nós aqui em Moçambique não seguimos esses procedimentos. Mas quando estamos na África do Sul para fazer uma ultrapassagem, temos todo o cuidado. Fazer o pisca, ver se... Fazemos todo o procedimento que diz o Código de Estrada. Só aqui em Moçambique é que mudamos de comportamento. Então alguma coisa está-se a passar aqui. É isto que nós temos que identificar. Nós não podemos olhar para um assunto e sem identificar o real motivo. O que é que está a acontecer? Por que é que nós temos estes problemas? E há quem tanto a ter a culpa em questões, em fenômenos sobrenaturais, principalmente naquele troço de Maluana, Manhissa, porque sempre tem sido o palco, tem sido o terreno onde acontecem mais acidentes. O último envolveu, mais de 13 pessoas perderam a vida naquele local.
Concorda com isso? Bom, nós podemos acreditar em tudo, mais alguma coisa. Podemos acreditar em tudo, mas pode aparecer alguém que vai olhar para aquele local e vai dizer não, aqui existe uma curva, as pessoas têm que ter mais atenção e não sei o quê. Como também pode acontecer em que aqueles que dizem que não, aqui temos que fazer alguma cerimônia, podemos acreditar em tudo que a gente quiser acreditar. Nós vamos acreditar naquilo que nos satisfaz. Vamos estar na nossa zona de conforto e vamos acreditar naquilo que nos põe na nossa zona de conforto. O que eu estou a tentar dizer aqui neste momento, o nosso problema é estrutural. Muito bem. Nós temos que olhar para Moçambique no seu todo. Porque isto acontece nas estradas, acontece em casa, acontece com os vizinhos, no condomínio, acontece nas instituições públicas, é estrutural. Muito bem, obrigado, Camilo. Shirinza, o Ministério dos Transportes trouxe problemas, não trouxe soluções. Exatamente. Ele apontou as causas, não trouxe aqui nenhuma resposta para essas causas. Como é que olha para este comunicado tanto do Ministério dos Transportes e Comunicação? Eu olho para este comunicado como um comunicado vazio. Por que vazio? Quantas centenas de transportadores semicoletivos estão a dirigir essas viaturas sem autorização? Quando digo autorização, sem estar legal. A lei na República de Moçambique diz que para você conduzir um semicoletivo tens que ter licença Profissional público. profissional público. E na reportagem que correu antes de ontem, afinal quase todos não têm Público. público, não tem Então acha que profissional. isso pode ser a causa? Ou Pode uma ser a das causa, causas? porque ele, coitado, é inocente, não foi à escola. Aprender de que eu, como tenho pessoas, tenho que fazer isto, aquilo, assado. E só para ver de que é vazio. Ao longo da Estrada Nacional, número 1, em particular nesta região sul de Moçambique, em cada 2, 3 quilômetros, sempre há um posto de controle de velocidade. O que é que tem acontecido? Mandam parar, o senhor não sei o que, mas se aquele automobilista tira 200 ou 500 meticais, pode continuar. E ele volta a fazer. Então, para concordar em uma parte que é um problema estrutural. Então isso não tem nada a ver com fenômenos tanto sobre Até naturais? pode haver, porque, por exemplo, aqui na Tavira, aquela zona se chama Tavira, porque pertence ao regulado dos Shirinzas. Então vocês aqui causam aquele acidente, Shirinza? Não. Eu estou a querer dar uma parte da razão que esteja a trazer. Ok. De que questões culturais podem até ser. Ainda recordas o fenômeno que ocorreu nas escolas, em algumas escolas aqui, em que alunos levavam bufetadas, não sei o que, mas quando chamaram a Metramo, um regulado, fizeram que as cerimônias estão todos calmos. Pode ser. Que disse, temos que ouvir tudo e tudo vemos o que é que fazemos. Muito bem. Camilo, soluções. Conforme eu disse tanto antes, que aqui não vamos apenas apresentar problemas, também tentar achar soluções para que o nosso país esteja num bom caminho. O que deve ser feito? Será que aqui tem que ser chamado a Metramo que faça missas? Será que o que deve ser feito para que possamos parar ou minimizar o índice de acidentes no nosso país? Olha, nós temos que olhar primeiro para aquilo que são as credenciais daqueles que se fazem a estrada. Não é? Temos que ter agentes idôneos para poder fazer esta vistoria. Porque pessoas que não estão capacitadas para se fazerem a estrada não devem pegar volante dessas viaturas. Então nós temos que ter instituições e pessoas na estrada credíveis para fazer a verificação destes instrumentos que regulam ou dão autorização para nós nos fazermos a estrada. É importante que isso aconteça. 2, tem que haver uma campanha de sensibilização muito grande a nível nacional. O Ministério de Transportes e Comunicações, eu acho que tem que ter uma linha verde, onde aquele que se faz transportar
nesses, digamos, autocarros ou que cruzam com um caminhão irregular na estrada, pode fazer um telefonema e, digamos, denunciar estes atropelos que possam acontecer na estrada. 3, é que nós não temos estradas próprias para estrada nacional, estou a falar uma estrada nacional, adequada para onde se cruzam, por exemplo, um caminhão e um machibombo ou 2 machibombos. As nossas estradas são muito estreitas e pior agora com os problemas que têm, que são os problemas que foram relatados, que são os problemas de degradação aguda das estradas. Então tudo isto reflete. Nós não podemos exigir uma coisa enquanto somos irregulares noutra. Enquanto nós não criarmos uma estrada adequada, uma estrada nacional adequada, onde podem se cruzar 2 gigantes sem problemas de, digamos, de redução de velocidade ou de ajeitar ou sair da estrada, é complicado. Nós não podemos exigir. E eu acho que a causa de muitos acidentes que acontecem aqui é que nós só temos, digamos, como é que se diz? Um sentido para cada viatura. E isso complica muito. Muito bem. Shrinza, qual é a sua eleição que deve ser feito para que possamos estancar esse... O meu colega de painel já adiantou e adiantou de forma exaustiva, só a crescer de que também tem que haver consciencialização dos próprios passageiros. Porque também os passageiros às vezes agitam. Quando vê o motorista a andar acima de 120, até aplaudem. Em vez de serem os primeiros, é que, senhor, nós somos pessoas, então é preciso que haja respeito e dignidade para conosco, reduza a velocidade. E no próximo posto, denunciarem este motorista, de que não, estamos a vir numa velocidade X, não sei o quê. E a polícia saberá como tratar esse assunto, entre aspas, porque também a polícia, às vezes, em vez de tratar condignamente este assunto, ser chutado com um 100, um 200, tem caído também em tentação. Eu acho que até o Ministério devia fazer muito mais, em que numa primeira fase, para nós podermos identificar mesmo as causas sem ter que estamos a especular, é minha opinião, é levar alguns agentes do próprio Ministério a entrarem nesses transportes disfarçados ou, digamos, sem estarem identificados e fazerem essa estrada com esses motoristas. Aí nós vamos ter efetivamente aquilo que são as causas destes. Nós não podemos estar a especular, não, porque aquele é alta velocidade, porque estava a ultrapassar. Não, vamos à estrada. Entramos nos nagis da vida, nesses transportadores da vida que andam por aí e vamos percorrer o país. Não custa nada. E aí, se calhar, vamos trazer elementos mais concretos para nós podermos fazer um trabalho, nós digo, porque é um trabalho que tem que ter envolvimento da sociedade. Então nós a partir daí já vamos trazer subsídios para poder fazer um trabalho aturado para podermos, se calhar, minimizar porque evitar os acidentes é complicado. Quem se faz na estrada corre o risco de ter um acidente, não é? Mas vamos minimizar estas mortes que existem constantemente nas estradas. Muito bem, agora vamos olhar a questão dos combustíveis que voltaram a registrar aqui um aumento no nosso país. Vou aqui começar consigo, Shrinza. O que isso significa? Estamos mesmo a caminho dos 100 meticais o litro, tanto ou mais. Como é que olha para esta subida, mesmo olhando para tanto o povo moçambicano, muito mais aqueles de baixa renda? Em ciência política, nós trazemos sempre o pressuposto seguinte: o governo que não teme o seu povo, então, é um governo de ditadura ou qualquer coisa. Porque estes acréscimos do valor do combustível que tem se registrado e de uma forma muito, como que é normal.
significa de que este governo não teme este povo. Isto é muito perigoso. Porque veja só, não passa nem um mês. Voltou a subir para 86, 84, ok? Então, o que nós tomávamos como boato, hoje estamos a ver de que, sim senhora, até dezembro o litro de combustível estará aos 100 meticais. E repara que pela primeira vez na história, o diesel em Moçambique tem um preço mais que gasolina, que é combustão. Então, só para veres de que aqui há qualquer coisa que está errada. Mas este governo, sem querer agitar ninguém e a nada, verás nos próximos dias. Porque este povo, que parece ser um povo, entre aspas, matreco, quando for aparecer como 5 de setembro, não é isso? Fevereiro. Aí é onde que esse governo, não sei, porque todas as más palavras este governo já falou. Não sei o que dirá. Porque um povo que parece adormecido, cuidado com esse povo. Cuidado e cuidado. Porque este aumento, temos que saber de que o aumento do combustível significa de que produtos básicos, produtos alimentares básicos também vão disparar. É o caso do arroz, é o caso do trigo, e consequentemente o pão, que agora subiu, vai voltar a subir. É o transporte. Os transportadores parecem estarem calmos, mas cuidado, estão-se a organizar. E durante esta semana até podemos ouvir dizer que não. Já está 18, está 20. E o simples cidadão pacata, a oferir quanto? Porque se formos a ver, mesmo com esta nova tabela salarial única, afinal de contas não é um assunto que este mês ou o próximo ou depois do próximo vai entrar em vigor. Onde é que o simples co-cidadão vai buscar o sustento? Atendendo que com a Covid muitos ficaram sem os seus negócios, que eram forma de renda, de obter renda. Muitos foram dispensados em suas empresas. Isto é grave. Camilo, o combustível sobe e também já prevê-se aqui a subida de vários produtos de primeira necessidade que dependem do combustível para que saiam de outros países ou de outras partes. Aqui, pode ser aqui mesmo dentro do nosso país. Como é que olha para esta situação, mesmo tendo em conta que o custo de vida dos moçambicanos, principalmente os de baixa renda que oferem o salário mínimo, né? Como é que avalia esta questão? Bom, a subida do combustível é inevitável. Mesmo com o esforço do governo em subsidiar as gasolineiras, estamos a ver que este processo é reversível. Por quê? Porque Moçambique não produz este componente. Moçambique não produz combustível. Então, daí a necessidade de importar. E estes custos são agravados com uma série de coisas, desde os seguros, transporte, etc., para Moçambique, para além da subida do custo do próprio combustível na origem do fabricante. Então é inevitável. Moçambique fez um esforço, o governo moçambicano fez um esforço de subsidiar as gasolineiras, mas está terrível. As costeiras estão a arrebentar-se as costuras para o próprio governo, não está a conseguir suportar isso. Tentou olhar para aquilo que são as taxas que suportam o preço do combustível até ao consumidor. Também é complicado fazer esse exercício, porque o preço do combustível efetivamente está elevado na origem. Isso tudo depende da origem. Claro que o aumento do combustível tem um efeito dominó dentro do nosso país, em tudo, porque depende, para tu teres as coisas dentro do país e dentro das capitais, nos distritos e nas localidades, depende de transporte. Se o custo de combustível está elevado agora, pior que o custo do diesel
é mais elevado ainda que o de gasolina, porque a produção nacional também vai estar, vai sofrer um agravamento no preço, porque a maior parte das coisas que a gente produz no nosso país depende de máquinas que funcionam a diesel, e o diesel está elevado. Claro que vai encarecer, para além do custo de produção, vai encarecer também o transporte até chegar ao consumidor. Quer dizer, isto tudo vai em cadeia. Portanto, tanto como o governo, eu acho que o governo tentou, se nós olharmos para aquilo que foi de uma conjuntura internacional, se nós olharmos desta forma, vamos perceber que hoje que estamos a falar aqui neste programa, o preço do combustível já devia estar a 100, se o governo não tivesse feito um travão. Então, temos que olhar para o esforço do governo de tentar travar o máximo possível, subsidiando as gasolineiras, para não afetar ainda mais o consumidor final. É isso que nós temos que olhar. Então, o que eu tenho para dizer é que é inevitável a subida do combustível por causa do agravamento na origem. Sim, Isaac, eu não sou economista, mas eu gostava muito de entender. Porque quando falamos de combustível, não estamos a falar de gasolina, gasóleo, petróleo, de iluminação. Falamos também do gás. E tudo indica que a República de Moçambique produz gás a partir de Temane, Empanda e Inhambane. Por que também subiu o preço deste produto chamado gás? Eu gostava de entender. Portanto, acha que devia haver uma certa redução ao Sim, preço até do devia gás, ser porque nós cada produzimos a botija nível- 2 meticais. Se nós é que produzimos. É o que acontece com a energia de Cabora-Bassa. A energia é produzida na República de Moçambique, concretamente em Tete, Cabora-Bassa. Mas como primeiro vai para a África do Sul. Na África do Sul, esta energia até está mais barata que cá em Moçambique. Gás Temane é produzido em Temane, em Panda, em Inhambane, mas primeiro vai através de pipelines que estão instalados, vai primeiro para a África do Sul, e na África do Sul é muito mais barato que em Moçambique. Então isto eu posso dizer, apesar de não ser economista, de que é o problema de falta de políticas concretas que possam beneficiar a um moçambicano. Porque o dinheiro que os outros países pagam, por exemplo, por energia, por que não instalar uma fábrica aqui mesmo, na República de Moçambique? Gás, por que não? E depois com este assunto que na edição passada o colega tentou levantar. Este problema de Moçambique não ter um contador, não é? Que diz de que atravessou para a República da África do Sul tanto. Não estamos a cobrar os devidos valores, nesse caso, de alfandegários. Não estamos. Muito bem, Camilo, o que devia ser feito aqui, Xerinda tocou numa questão que eu julgo pertinente, o gás. Temos gás a nível doméstico, porque o gás também tem que registrar essa subida. Nós temos que olhar primeiro para aquilo que são as questões ou os procedimentos ou questões contratuais de como foram feitas em Temane ou onde quer que seja. Nós não temos domínio disto. Na minha ótica, eu olho para quando tu projetas gasodutos, né, pipelines, como disse aqui o Xerinza, a gente tem que olhar para essa projeção, se é mais onerosa fazer essa projeção de pipelines ou ter aqui digamos, uma indústria de transformação, né? Uma empresa de transformação de gás. O que é mais oneroso? Eu acho que o governo ou os governos envolvidos nisto olharam para esta questão e viram que é mais barato termos os pipelines. É assim que eu penso. Não tenho domínio dos processos. É o mesmo que se passa
com a energia que levanta aqui o Shirinza. É que nós, entanto como governo, podíamos ter aqui um transformador de energia. A energia não tinha que ser transformada na África do Sul, depois voltar a entrar transformada para Moçambique, não é? Então eu acho que existe alguma coisa em contratos que eu não tenho domínio, que não acontece isso, porque entanto como governo é prático fazer isso, em que, ok, existe uma empresa ou um país que quer explorar o gás em Moçambique, ok, constrói em Moçambique digamos, uma indústria de transformação, né? Seja de gás ou seja de energia. Venham instalar-se em Moçambique e a energia é transformada em Moçambique e nós vendemos consumimos, temos o consumo interno e vendemos para os países vizinhos. Eu acho que era mais prático assim, como todo mundo pode pensar assim, mas na prática, entanto como se fazer isso, neste momento eu acho que não existem condições de poder ter, enquanto já existem indústrias de transformação em outros países. É assim que eu penso. Não tenho domínio dos contratos, mas acredito que seja isso. Agora, por que o gás produzido em Moçambique sobe? Sobe porque o gás também não vai, para além de usar os gasodutos como coisa, mas dali para frente, ele vai em viaturas próprias, que o gás é comprimido e é transportado até aos locais, e outros até vão por navio. Então, eu acho que este processo de transportar o gás, depois trazer para cá, tem envolvimentos, também não sou economista, mas acredito que mexe de alguma forma com números. E é por aí que o gás de cozinha dispara. Agora, se nós como governo estamos a olhar que podemos minimizar esta questão do gás ou de energia, temos que olhar então para essa questão das políticas que o governo tem que traçar daqui para frente. Temos que olhar daqui, hoje, 2022, projetar um Moçambique para mais 20, 30 anos, o que é que a gente pode fazer para minimizar aquilo que é o custo ao consumidor. Se é trazer essas indústrias para cá, como é que nós temos que fazer, quais são os procedimentos, aí temos que começar a pensar. Muito bem, estamos mesmo a passos bem galopantes para o ponto final do debate político. Shirinza, soluções que o governo moçambicano deve fazer para reduzir um pouco o cinto dos moçambicanos que já está a apertar muito devido ao elevado custo de vida? O que acho, este governo devia olhar muito primeiro para o cidadão. Olhar para o cidadão de que jeito, de que maneira, é tratar o assunto, sem sigilos, abertamente, fazer um jogo limpo, em que o próprio moçambicano entenda o porquê que as coisas estão assim. Como disse aqui o colega Camilo, não temos conhecimento dos dossiês, não sabemos porquê que este governo está a agir desta forma. Então, se houvesse abertura, aí é que íamos entender. E seríamos os primeiros a defendermos este governo, de que não, tem razão, há isto, aquilo, assado. Muito bem. Obrigado, Shirinza. Camilo, últimas considerações, ou tem algum acréscimo? Não sei se, Shirinza, essas foram as últimas considerações? As últimas considerações que eu possa deixar para os telespectadores, para os moçambicanos, é que todos os problemas resolvem-se a partir das eleições. Se escolhes um mau gestor, claramente que vai acontecer isto. 47 anos e não sabemos quais são os ganhos. Os únicos ganhos é termos únicas obras que são rápidas a serem efetuadas, são as portagens. Portagens dizem 60 dias, e em menos de 60 dias já tens lá a portagem instalada. Com estradas que não foram eles que construíram. Então isto resolve-se com saber decidir-se quem é que deve ser o gestor da coisa pública. E obrigado. Muito bem, Camilo, soluções em jeito de considerações finais, estamos mesmo na reta final do nosso programa Debate Político.
Bom, eu acho que tem que haver um comprometimento com a causa. Eu acho que a solução é essa, comprometimento com a causa. Eu vou dar um exemplo pequeno. Nós, em menos de 2 meses, fizemos um movimento ali no Bairro da Liberdade, criamos uma associação para resolver os problemas do pessoal da Liberdade, daquelas enchentes, basta ver uma chuva, etc, etc. Em 2 meses criamos a associação e mobilizamos o governo provincial, mobilizamos o município e hoje posso aqui de boca bem cheia dizer que mesmo ainda sem ter um elenco, a Amabilidade, que é a Associação de Moradores e Amigos do Bairro da Liberdade, conseguiram fazer limpeza e abrir as estradas que estavam obstruídas, limpeza das valas, fazer com que as águas já começam a ter um percurso. Foi nesta segunda-feira que as máquinas que o município dispensou, porque esta associação, estou a falar de uma situação micro, que nós podemos usar como exemplo para uma situação macro. Nós temos que estar comprometidos com as causas. E todos os gestores políticos, os gestores públicos, se estiverem comprometidos com as causas, que é o povo, de certeza absoluta que este Moçambique muda de figura. Muito bem, está pautado mais um capítulo do debate político. Ficamos por aqui, com a promessa de cá estar próxima semana, à mesma hora. Boa noite e bom descanso.